menos, né? Entretenimento, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E chegamos à penúltima parte de God of War 2. Infelizmente, parece que já faz uns 5 anos que eu tô lendo esse livro, mas foi muito rápido. Enfim, e hoje vocês pensam, então é hoje que o Kratos conseguiu chegar às Irmãs do Destino? Ainda não. Quase. Tá quase lá. Falta um tiquinho assim, ó. Assim. Bem menos, acho. Bem menos. Tipo... Oxi. Enfim, vamos começar. Bom, o Kratos ainda tá lá na arena, ele tá tentando salvar a vida de um guerreiro, não sei se eu falei sobre isso no vídeo anterior. Esse guerreiro que tava clamando por ajuda dele, tava lutando com os minotauros, e pra ele tentar salvar o guerreiro, ele tinha que girar uma alavanca que movia uma ilha circular de metal. Só que não deu muito certo, porque ao mesmo tempo que ele tava movendo, ela tava regredindo, ou seja, voltando para o que era antes. E ao mesmo tempo que estava acontecendo, os sentinelas estavam começando a atacar ele. Então, tipo, ou ele se salvava ou ele salvava o guerreiro. Aí ele escolheu salvar o guerreiro, obviamente, né? E pra conseguir derrotar elas, ele desencadeou a fúria de Cronos, que deixou elas totalmente atordoadas. E isso que eram 4 sentinelas. Depois, antes de morrer, o guerreiro que ele estava tentando salvar, ele não conseguiu salvar, avisou que havia um outro colega dele, que é o Jazão, que a gente já vai chegar lá nele. Só que, enfim, né, vai ser mais um obstáculo para Kratos enfrentar e etc. Mas é mais lá pra frente. Depois ele enfrentou uma Górgona, mesmo estando 3 vezes à beira da morte, ou seja, ele começou a ser transformado em pedra em 3 vezes seguidas. Só que as 3 vezes seguidas ele se safou, ele conseguiu estrangular e decapitar ela. Ou seja, foi fácil pra ele. Isso pra ele, foi muito fácil. Só que ele não sabia ainda que ele ia enfrentar a rainha das serpentes, que é a Euriale. Sim, tempos de Euriale é da Górgona Euriale. E ela é muito feia. Bom, em seguida ele ouve uns ruídos de carne humana. E aí ele já encontra os Cerberus destroçando um corpo humano que ainda não era do Jazão. Ele ainda vai ser achado mais pra frente. E ele acabou tendo que enfrentar os Cerberus, só que os Cerberus têm 3 cabeças, é aquela criatura mais horrenda do mundo, sério. Uma das cabeças começava a jogar bolas de fogo nele e ele tinha que, obviamente, desviar com esperteza. Assim como você tem que ser esperto para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar um like e compartilhar, que eu esqueci de falar isso. Acontece, né, gente? Aqui nas redes sociais, tá? E aqui tem a playlist Papo Sobre Livros e também daqui uns 5 segundinhos vai aparecer a playlist de God of War. Então se você tá chegando hoje, vai entender essa história desde o início. Depois dele enfrentar as bolas de fogo que vinham dos Cerberus, ele conseguiu enfiar o braço lá dentro da boca da criatura, tipo lá dentro, sabe? Pra poder... Eu vou tentar colocar uma cena do jogo. Pra tentar puxar o Velocino de Ouro, porque o objetivo ali era conseguir o Velocino de Ouro. Lá, anteriormente, quando o Kratos estava tentando salvar o guerreiro, ele falou desse Velocino de Ouro. E aí, dessa vez ele conseguiu puxar o Velocino de Ouro, só que junto ele puxou o esôfago. Que cena incrível, né? E desculpa o barulho de fundo, é porque o meu vizinho decidiu colocar música alta essa hora! Aí ele vai e abaixa, tá ligado? O peso da consciência. Depois de enfrentar o Cérbero, ele definitivamente já se encontrou com o Jazão. E Jazão começou a contar sua incrível história, que eu não tô me lembrando agora, mas provavelmente vou pedir pra edição botar no vídeo. Ou não, né? Porque a história é meio chatinha dele. O Jazão, ele faz um pedido pra Kratos que você fica assim... Filho, por que você perdeu tempo? Ele implora misericórdia, Kratos. E Kratos, a última coisa que vai sentir por alguém nesse mundo, além de a esposa e a filha que ele matou por causa de Ares, não com consciência, né? Ele não vai ter mais misericórdia por ninguém. Ou seja, o Jazão ele só perdeu tempo pedindo misericórdia, implorando que tipo, eu te ajudo, não sei o que, blá 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 blá. E aí, numa luta entre Jazão e Kratos literalmente matou o Jazão com o próprio punhal dele. Tchau! Mais um guerreiro que ia tentar mudar o destino com as moiras. E saindo um pouquinho de Kratos, a gente vai agora pro Olimpo. Novamente, pro Olimpo. Não exatamente pro Olimpo. Tipo, Hermes ele foi banido, né, por Zeus, etc. E a Atropos se encontrou com ele no deserto onde ele tava, só que ela não se encontrou em pessoa, ela se projetou pra lá. Eles conversaram e tal, e aí ela começou a dizer, cara, é Gaia que está ajudando o Kratos. Ela tava certa. Porém,
o Hermes achava que era a Iris, ou seja, ninguém sabe de nada, tipo, tá todo mundo perdido, o Hermes não sabe de nada, a Atropos só tá desconfiando, a Atropos também não sabe de nada da vida dela. E no final das contas, ela acaba descobrindo pelo Hermes toda a confusão que tá rolando lá no Olimpo, da questão do banimento do Hermes, questão da Iris ser nova mensageira dos deuses, a questão de todo o caos que está sendo implantado no Olimpo. Não faz o menor sentido a Iris ser mensageira Não dos faz o deuses. menor sentido. Enfim, tá tudo de pernas pro ar. E aí, por fim, ela conclui que a Láquesis provavelmente esteja querendo ser a única irmã do destino. Isso vocês já sabem por quê, né? Tá no vídeo anterior aqui. Porque a Láquesis conseguiu encurralar. Yes! Ok, voltando pra Kratos, ele chegou no portão da Górgona. E esse portão tem uma Górgona que, tipo... Como é que tu explicou mesmo? Vai estar passando imagem também, mas com a minha explicação junto. O portão da Górgona tem, tipo, meio que uma figura da Górgona, com os olhos apontando pra um certo ponto. E quando o Kratos chega naquele certo ponto ali, o olho da Górgona começa a ativar, começando a petrificar ele. E com o velocínio ele consegue refletir o poder da Górgona petrificando o próprio portão para poder quebrar o portão. Ou seja, ele bota o Velocino pra refletir o poder dela de volta pra ela e assim ela própria se destrói. Bom, depois de ele passar por esse portão, ele enfrenta mais um soldado e ele acaba conhecendo um indivíduo que eu não lembro agora. Não, esse indivíduo não seja assim, não chega a ser identificado no livro. E esse indivíduo diz pra ele, se você ficar atento e fazer o que tem que fazer, você não vai acabar no mesmo destino que eu, porque esse indivíduo tava numa gaiola. E aí ele acaba tendo que enfrentar as lâminas giratórias, que um segundo de distração, a lâmina ou ela te decepa, ou ela te deixa sem um braço ou sem uma perna. Ou todas as coisas, entendeu? E depois disso, ele já foi pra uma parte ali do templo onde ele enfrentou mais uma Górgona e agora é a Rainha das Serpentes, a Euryale. A Euryale começa a falar um monte de coisa pra ele, que você matou minhas crianças e blá 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 blá, que você não vai passar por mim e você não vai me derrotar, só que né, a gente sabe que não vai ser bem assim. Ele acaba tendo uma batalha um pouquinho mais complicada com ela por questão que ela acaba usando bastante da questão da arma dela, que é os olhos, né, pra petrificar ele, tentar petrificar no caso, e também a cauda dela, que é uma cobra gigante. Ela é maior. Que imagem tá aí? Eu tenho uma imagem dela assim. Gigante e feia. Lembrei de um detalhe. Antes de ele enfrentar essa Górgona, ele encontra o corpo de uma outra pessoa que tentou enfrentar essa Górgona e que escreveu alguma coisa ali com sangue, dizendo, eu não consegui bater o meu objetivo, assim, sabe? E aí a Górgona aparece, ele enfrenta ela, enfim. É uma luta bem difícil, como eu já falei. Só que no final ele consegue matar ela. Acho que ele decapita ela também. Ele decapita. Todo Górgona ele decapita. E todo o inimigo também, praticamente. É diferente de toda a Górgona desse livro, essa é a única que ele pega a cabeça. É verdade. E depois, com a morte dela, surge uma passagem secreta, onde ele vai pra uma área, tipo, ao ar livre, e ele avista ao longe uma torre, que ele imagina ser a Torre do Destino, ou seja, acho que cheguei às Irmãs do Destino, né? Mas ainda não vai ser muito fácil isso. Bom, um pouquinho acima dele, mais ou menos assim, enquanto as paredes do templo estavam se elevando sobre ele ouve um pedido de socorro. Ele sobe pra parte à esquerda dele, aí ele dá de cara com Perseu. Belo encontro! Aí Perseu vem com a mesma desculpa que os outros inimigos. Que eu vim pra cá pra tentar sorte com as moiras, eu vou te matar pra conseguir essa sorte com elas, porque eu quero conseguir Andrômeda de volta pra mim. Andrômeda era amante dele. Amante não, é que ele não tinha mulher, né? Ou ele tinha. Acho que era o modo dele falar, você, né? Enfim, eu não vou falar essa parte que é spoiler. Né? Bem spoiler, né? Tipo, tô adiantando no final. O Perseu sabe que o Kratos não vai deixar assim ser tão fácil o caminho pra ele. E aí ele acaba usando um capacete feito por Hermes, que é um capacete que deixa ele invisível. Isso só piora as coisas pra Kratos, porque o Kratos ele tem que estar calculando exatamente através da audição onde é que tá o Perseu pra poder atingir ele. Porque ele tá numa piscininha de água ali. Exatamente. Só que aí ele consegue dar o primeiro golpe. Umas duas erradas ele consegue dar o primeiro golpe e as gotas de sangue começam a ir pra piscina. Logo depois ele erra um pouquinho, acerta o escudo do Perseu e em seguida ele consegue atingir mais uma parte do Perseu, que eu acho que é no ombro, se eu não me engano. E aí vai mais sangue pra água.
Continuando todo o ataque, tem um momento que agora eu não tô me lembrando o que deu, que o capacete do Hermes ele meio que perde essa questão da invisibilidade. Não é que ele perde, ele tira o capacete dele. O Kratos tira o capacete dele, né? E aí, tirando o capacete dele, a magia se acaba e o Perseu não tem mais como ficar trollando o Kratos. Onde o Kratos consegue detonar com ele e... O que ele pega de Perseu? O escudo. Escudo, isso. Depois disso, a gente pausa um pouquinho o Kratos e vai pras Irmãs do Destino. Porque agora eu vou falar... Eu só quero falar uma coisa antes. Ou batalha chata de se fazer no jogo desse contra o Perseu. Se o bicho tá invisível, tu consegue ver os passos dele. Mas o bicho chato de bater, viu? Porque tu pensa que ele tá num lugar, mas ele tá no outro. E é tipo bem perto de onde tu bateu. Enfim, agora, assim, nessa parte de hoje do vídeo, as Irmãs do Destino, elas falam de fios em específico. Bom, alguns coloridos, outros mais simples, cinzas e brancos e pretos. O preto, ele resultava em total desespero e morte, geralmente por meio de suicídio. O branco propiciava ao mortal otimista uma chance de rir da sorte lançada, mas o final raramente diferia do fio cinza. E falando neles, né, eram aqueles com vida sem brilho, labutas diárias que levavam a pouca satisfação ou nenhum gozo da vida, e muito menos uma vez que cruzassem o rio Estige e fossem julgados pelos 3 assessores de Hades: Eaco, Minos e Radamanto. Belo nome. Os coloridos, bom, eram pra Láquesis e pra Cloto. A Atropos deixava pra Láquesis e pra Cloto, porque eram destinos incomuns e muitas vezes incomodava a Atropos por causa da complexidade. Bom, depois dessa breve explicação sobre os fios, dá a entender ali que a Láquesis ela tá definitivamente decidida a acabar com o Kratos. Tipo, antes o Kratos era o chaveirinho dela, era, né, o bichinho de estimação dela, e agora ela tá querendo acabar com ele porque, aparentemente, pelo que eu entendi, é aquela questão que ele está com a lança do destino. E eu não lembro que parte que ele pega a lança do destino. Quando ele foi no grifo morto, pegou... Que na verdade esse grifo morto, ele era o meio de transporte daquele guerreiro do destino que foi lá no segundo vídeo. Então, card daqui em cima. Das Irmãs do Destino, a gente vai pra Porto de Volta. Bom, depois de enfrentar Perseu, ele começa a tentar atravessar a ponte. Porém, ele ouve algumas coisas que ele imaginou serem as arpias. As arpias. E são aquelas bruxas com asas e aquelas coisas feias. E aí, do nada, aparece uma criatura na frente dele e depois você percebe que é Ícaro, porque ele se revela Ícaro, ele conta a história dele. E aí é mais um que quer tentar sorte com as irmãs pra conseguir o amor dele de volta. E Ícaro, ele simplesmente começa a enrolar o Kratos, porque eles entram numa batalha onde eles estão, tipo, à beira de cair num abismo, eles estão agarrados em luta, vão cair no abismo. O Kratos faz uma jogada com que ele fica de barriga pra cima e assim as asas não conseguem puxar voo. E aí o Ícaro começa a falar: você não precisa me matar, eu vou te ajudar, a gente pode ir juntos conseguir chegar nas Irmãs do Destino. Só que, tipo, ao mesmo tempo que o Ícaro tá fazendo essa proposta indecente, ele tá tentando se desvencilhar do Kratos. O que o Kratos, obviamente, ele é esperto. Ele sabe que o Ícaro não quer isso de forma... Ele sabe que o Ícaro quer matar ele. E aí o Kratos consegue matar ele e arrancar as asas. Quer dizer, não mata ele arranca as asas e o Ícaro cai no abismo. Depois, o Kratos sente a agonia das asas sendo conectadas ao corpo dele, que dói muito. De início, ele não consegue se adaptar um pouco a como comandar elas, mas é um pouquinho rápido. Você até pensa, ele vai ter uma bela queda com essas asas. Mas ao invés disso, ele acaba passando um pouquinho na superfície onde ele tem que ficar, que é próximo da torre. Até a Gaia alerta ele: você passou daí, volta. E quando ele volta, ele cai diretamente na pálpebra de Atlas. Sim, Atlas acorda, fica tipo, quem é que veio me atrapalhar, não sei o que. Aí ele se revolta, porque Kratos que prendeu ele, Kratos era o servo de Zeus. Kratos explica que agora ele não é mais servo de Zeus e que ele tá ali pra poder matar Zeus, conseguir mudar o destino dele com as moiras e matar Zeus, que é o objetivo dele. Desde o início a gente já tá falando isso aqui no canal. E aí o Atlas ele conta resumidamente como é que foi a titanomaquia, né, que foi a luta entre os titãs e os 3 grandes deuses, que é Zeus, Hades e Poseidon, né, que não foi lá uma coisa tão bonita assim. E aí, realmente, com toda essa história, Kratos, ele se solidariza com essa história aí, porque Atlas teve a vida desgraçada pelos deuses e Kratos foi praticamente a mesma coisa, teve a vida desgraçada pelos deuses e agora ele quer vingança. Então, eles acabam firmando uma aliança e o Atlas
passa pra ele o poder. E o poder do Atlas é causar terremotos. Tanto que na hora que o Quartz chega ali nele, ele começa a provocar os terremotos e o Quartz tenta tentar se equilibrar. E também ele tenta fechar o Quartz na própria mão dele, pra poder esmagar. Porque o Quartz é, tipo, isso aqui, sabe? Perto disso aqui. Acho que é até menor que isso. Pode ser. Ele consegue esse poder do Atlas. E aí, depois disso, a gente volta rapidamente pro Olimpo. Porque lá tá o Hermes e a Athena conversando. O Hermes ainda tá naquela insistência de eu tenho que conversar com os Zeus, eu tenho que conseguir meu cargo. Aquela mesma coisa, mesma coisa maçante. E aí, em devido momento, a Athena é obrigada a esconder ele porque a Íris tá passando por ali. E, obviamente, a Íris, ela manda os Zeus. Então, se tiver alguém ali que Zeus não baniu ainda no Olimpo, é capaz dela descontar a ira de Zeus em cima dele. Modo de falar, porque a Íris não tem o poder de Zeus. E ao mesmo tempo, a Athena percebe umas coisas do arco-íris dela, porque ela exala o arco-íris dela, e ela começa a perceber fuligens. Só que Zeus não tem fuligens, Zeus tem raios e blá blá blá. E aí ela começa a deduzir que possivelmente a Íris esteja se deitando com Hades. Só que aí vem uma outra pergunta. Hades sempre amou Perséfone, e na história, aparentemente, Perséfone já morreu. Então, Hades, ele realmente trocaria Perséfone por outra deusa? Tipo, a Íris, que é uma deusa insignificante, irritante e nojenta? Não sei. Pra finalizar, ele chega à sala onde tá um livro poderosíssimo e sagrado. Ele mata 2 soldados, porque os 2 soldados viram ele, mas eu imagino que seja um senhorzinho, que era o tradutor desse livro. Porém, os soldados dizem, a gente tem que matar o tradutor também, porque ninguém pode conversar com o tradutor, só que a culpa não é do velhinho. E aí o Quartz, ele defende o tradutor mesmo não querendo, ele mata os 2 soldados e depois, com toda a violência dele, ele leva o velhinho até a parte ali do livro, do altar do livro. E sério, me dá uma raiva, porque assim, cara, o personagem é totalmente indefeso. E o Quartz vai ali, age com toda a violência, soca a cara dele contra o livro, fica arrastando ele pelo chão. Mas enfim, o velhinho leu o que estava ali no livro e assim o seu sangue acaba se tornando parte do sacrifício do ritual para conseguir a audiência com as irmãs. E ao fim disso tudo, aparece uma criaturinha nessa região de Quartz, tá? Que eu vou deixar com vocês pra tentar adivinhar. Porque ela veio com as asas, uns peitos pra fora, porque é assim, e um cetro na mão. Não sei. Semana que vem, a última parte. Eu espero que vocês estejam gostando. Separe os lencinhos junto comigo. E é isso. Fui!